Que isso? Podcast anônimo? Ah, é? Posso falar o que eu quiser, então? O que eu quiser. Afinal, ninguém sabe quem eu sou. Vai ser anônimo. Quem tá aí pra me julgar, hein? O que falar? Sabe, pensei numa coisa aqui. Eu cheguei à conclusão recentemente de que eu tenho uma rotina muito cansativa. Não fisicamente cansativa, mas psicologicamente cansativa. Em que sentido? No sentido de que eu, às vezes, penso que existe muita coisa para ser feito e muito pouco tempo para essas coisas coexistirem ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu nunca fui muito equilibrado, sabe? Eu nunca fui aquele ser humano zen, bem-estar, que tem as coisas alinhadas na vida. Então, como um belo ser humano desequilibrado, eu sempre tentei fazer mais do que eu consegui, né? Aí, olhando atualmente, eu paro e penso nas coisas que eu penso serem responsabilidades para mim mesmo, né? Quantas coisas a gente não tem que fazer na vida? E repara que essa é a palavra, tem que, como se não fosse uma decisão. Soa obrigatório. Então eu tenho que ter uma boa higiene, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, e não só trabalhar, eu tenho que trabalhar numa coisa que faça sentido pra mim, né? Tem que ter direção. Eu tenho que ter relacionamento com os meus amigos, né? Tem que manter aí a conversa em dia. Eu preciso ter um relacionamento amoroso e que tenha princípios e propósitos. Manter um bom relacionamento com a minha família. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que comer direito, eu tenho que ser menos vagabundo, sabe? Tenho que dormir cedo, eu tenho que ir pra academia. E eu não posso só ir na academia, eu tenho que ir na academia e eu preciso, assim, sabe? Fazer direito mesmo. Treinar bem pesado, né? Porque eu tenho que ter o shape. Eu tenho que ser mais artístico e eu tenho que ser mais intelectual também. Eu preciso me hidratar mais. Apesar de eu já beber água o suficiente. Aparentemente, 3 garrafas por dia não é o suficiente. Pois é, você acredita nisso? Eu falo que bebo 3 garrafas de água por dia e tem gente que acha que eu bebo muito, né? Eu também achava, até eu descobri que aparentemente a proporção de água e massa corporal não está bem equilibrada. Pois é. Eu tenho que estudar tanto, aprender tantas coisas sobre aquilo que eu gosto. Sabe, eu sou muito fissurado por idiomas. Principalmente no momento por inglês e espanhol. Um pouco de francês também. Francês nem tanto. Na verdade é que eu comecei a estudar francês um tempo atrás e desisti. Porque só não era o momento. Mas vai acontecer logo mais. Mas eu tenho que falar inglês e eu não tenho que falar de maneira medíocre. Eu tenho que falar assim, bem faladinho. Mesmo que o nativo não fale tão bem, igual a gente pensa que eles falam, mas eles têm uma proficiência muito alta, né? E eu tenho que ter essa proficiência também, aparentemente. São todas essas atividades que eu tenho que fazer dentro de 24 horas. Porque eu fazer essas coisas durante a semana, assim, esparramada, uma aqui, uma ali, isso não funciona, cara. Eu sou um cara, assim, bem intensivo. Então eu tenho que fazer muita coisa e todas essas coisas têm que ser feitas numa rotina extremamente rigorosa e calculada todos os dias. Porém, existe um termo em inglês que chama analysis paralysis. Ou analysis paralysis, whatever. Que é basicamente uma paralisia analítica. Essa não é a tradução literal, até porque eu acredito que esse termo nem existe em português. Mas sabe aquele momento em que você pensa que tem tanta coisa para fazer e você precisa tomar uma decisão rápida, mas as variáveis são tantas que, ao invés de tomar uma atitude, a sua única reação é congelar. E aí você não faz nada. Agora imagina a mente de uma pessoa assim, hein? Que tem que fazer tudo isso,
mas que não faz nada, porque não consegue decidir por onde começar. Eu queria ser mais permissivo, sabe? Ser menos crítico comigo mesmo e aceitar que nem todo momento da vida precisa ser utilizado para fazer alguma coisa que eu penso que eu tenho que, não é? Mas eu sou só um fruto dessa sociedade atual, que aparentemente o ócio é inexistente. Ele não é só inexistente, ele é julgado, né? Ele é criticado e ele é exposto à mediocridade. Você aí, amigo, você não está empreendendo? Você não está estudando? Você está na sua casa assistindo Netflix? Fuck that, man! Get your ass out of there and vai estudar, não é? Vai fazer alguma coisa que seja útil. Que crime, não é? Se divertir um pouco às vezes. E eu tenho essa sensação de que sempre que eu estou fazendo alguma coisa que eu não penso ser produtivo, eu também, de certa forma, estou sendo um vagabundo. E isso é uma autocrítica que não faz muito sentido. Porque nem todo ócio é um ócio improdutivo. Na verdade, existem ócios que servem para melhorar a sua produtividade, né? Bem, voltando ao ponto principal. Eu sou fruto de uma sociedade onde o ócio é extremamente subjugado. E ele é criticado de tal maneira, e eu acredito que existam razões por trás disso, mas ele é criticado de tal maneira que você se sente obrigado a seguir esse tipo de padrão. E esse padrão, ele é muito nocivo para a sua saúde mental, né? Ai, saúde mental, eu nem sei porque eu fico falando sobre isso, como se eu tivesse alguma, né? Olha que o louco que tá conversando com vocês. Eu tenho saúde mental. Eu falo sobre saúde mental como se eu fosse algum expert nesse assunto, né? Na verdade, quanto mais eu faço terapia, mais eu me ligo que eu sou mais louco que todos vocês. Quem pegou a referência aí, pegou. Eu sou mais louco que todos vocês, rapaziada. Pois é. Mas essa conclusão, ela veio porque eu parei pra pensar que, antigamente, quando eu era uma criança... E se você nasceu ali próximo à virada do milênio, assim como eu, quem sabe até antes, você vai reparar que a sua rotina, ela era muito mais ociosa e ela era muito mais tediosa, inclusive. Mas isso não era um problema. Não era uma coisa que a gente nem falava. Ninguém comentava sobre o tédio. Talvez se falasse sobre o tédio, sobre como formas de... Eu me esqueci da palavra, mas sobre formas de... Isso, exatamente, como evitar o tédio, não é? Mas era sempre tudo assim muito pontual e elas geralmente eram coisas que eram mais construtivas para a nossa inteligência, até para a nossa saúde mental, né? Mais uma vez, falando sobre esse assunto. Mas para um segundo. Volta lá quando você tinha 5, 6, 7, Deus a mais, quem sabe 8 anos de idade. E pense em como a sua rotina funcionava. Eu vou te dar um segundo, alguns segundos para você pensar sobre o assunto. Olha o relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. Bing, 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 bing. It's time to talk. Exatamente. Como era a sua rotina? Eu não sei, porque eu não consigo te ouvir, né? Eu não sou doido não, tá bom? Você achou que eu ia te ouvir aí através do telefone? Talvez você seja um maluco. A minha rotina era o seguinte, se você quiser escutar. Basicamente eu não fazia nada. Mas quando eu não estava fazendo nada, eu estava fazendo alguma coisa. Olha que obviedade. E essa coisa era justamente ir para a escola, falar um pouco com os meus amigos, assistir ali um Cartoon Network, quem sabe um Hora de Aventura, Phineas... como era o nome dele? Era Phineas e Jake, não era? E também eu gostava muito do Apenas um Show com Mordecai e Rigby. Sempre foram coisas que mexeram muito com a minha mente fantasiosa de criança. Agora, você deve estar aí se perguntando, nossa, mas toda essa conclusão, onde você quer chegar com isso? Cara, eu não quero chegar em lugar nenhum, eu só vim aqui para conversar, falar esse monte de abobrinha, e você tire a conclusão que quiser, até porque isso não existe uma resposta. Sabe por quê? A partir de hoje, quando você olhar para frente, e quando você estiver lá na frente, quando você olhar a sua vida lá atrás, você vai reparar que nada mudou. E que, na realidade, todas essas coisas que eu estou falando aqui agora, elas só se intensificaram. Cada vez mais,
o mundo vai ter? Mais ferramentas para te tirar do tédio. Mais ferramentas para manter você ocupado. Mais ferramentas para te transformar em uma pessoa que não tem nenhum tipo de balanço na vida. Mais ferramentas para fazer dinheiro em cima de você. Porque esse é o jogo. Sabe, eu fico falando de ócio, TED, ócio. E o que eu quero dizer é que atualmente, todo mundo já sabe disso. Mas existe um grande vírus na sociedade que se chama rede social, que consome todo o nosso tempo ocioso. O tempo ocioso ele é extremamente importante para você construir as suas características criativas e pessoais, a sua personalidade, ela acontece quando você pensa sobre você mesmo. Só que o que acontece quando você não pensa sobre si mesmo? Você pensa sobre os assuntos que a rede social implementa no seu algoritmo. E é exatamente assim, você está sendo moldado indiretamente por grandes corporações que querem fazer com que você use o seu precioso tempo para ser gasto na plataforma deles. E quanto mais, e isso é muito importante, né? Todo mundo já escutou isso uma vez na vida. O tempo é o ativo mais valioso do mundo. Quanto mais tempo você gasta nessa plataforma, mais ela monetiza em cima de você. De que maneira? Te oferecendo produtos de terceiros. Né? A gente sabe que é assim que funciona. O mundo, como ele existe atualmente, não nos preparou. Sabe, a evolução tecnológica foi muito rápida. E se já é prejudicial para mim, que nasci ali nos meados dos anos 2000, imagina para uma criança que nasceu em 2025. O que será da geração futura em relação a pensamento crítico se elas não têm tempo de pensar? Pois é. E mais uma vez, o que eu quero dizer com isso? Nada, é só um... Eu tô jogando a questão aí no ar, sabe? Será que deveria ser assim? E se realmente deve ser, que assim seja, né? Enfim, esse foi o Anonymous Podcast de hoje. Mais uma reflexão para você. Mais uma não, né? Essa foi a primeira, mas irão ter outras, que eventualmente eu vou pensar em alguma bosta aqui e vou querer compartilhar com vocês. Muito obrigado por me escutar e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.